Seja muito bem-vindo à TV Serra Azul. É um prazer enorme revê-los, vê-los mais uma vez aqui no nosso Imóveis Grandes Ideias. O nosso programa, como você bem sabe, procura aí as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade para compartilhar com você, nosso querido telespectador, que nos sintoniza através do canal 22 via BVCI ou em qualquer lugar desse planeta no tvserraazul.com. Lembrando que esse programa é transmitido em tempo real, Então, em qualquer lugar que você esteja, você acessa e vê aí o nosso Imóveis Grandes Ideias. Hoje nós vamos falar do grande imóvel de São João da Boa Vista com o Eduardo Menezes, nosso convidado de hoje. O Eduardo é cineasta, ele é produtor de vídeo. Bom, muito obrigado por se ter atendido o nosso convite, viu, Eduardo? E se ter bandado aí das suas atividades e vindo até os nossos estúdios para compartilhar conosco esta sua grande ideia. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aqui na TV Serra Azul. É um prazer enorme estar falando aqui desse nosso imóvel maior, nosso maior patrimônio cultural. E esse imóvel, ele dia 31 agora, de outubro, ele completou 101 anos. E a gente está trazendo foi assim, um acontecimento histórico na cidade, que a gente está trazendo o primeiro longa-metragem para São João, chamado Música e Drama. Você já está vendo aí e já sabe do que estamos falando, que o Tael já está mostrando para você, e estamos falando do nosso Teatro Municipal. Antes de continuarmos com a nossa conversa, aliás, começarmos a nossa conversa, queria que você, como fazemos em todos os nossos programas, temos certeza que N pessoas te conhecem, mas se apresenta. Quem que é o Eduardo Menezes? O que faz o Eduardo Menezes? O que está fazendo aqui, Eduardo? Então, eu sou cineasta, trabalho com cinema, com vídeo, com produção audiovisual já fazem 20 anos. E há muito tempo eu trabalho com isso, mas em São Paulo, Trabalhei em grandes produtoras em São Paulo, como a famosa O2 Filmes. Trabalhei muito tempo com o cineasta Fernando Meirelles, famoso cineasta, fez Cidade de Deus, fui assistente dele por alguns anos. E fiz vários longa-metragens, principalmente na área de pós-produção, Parte de computação gráfica, finalização de filmes. Um outro filme assim que destaca, que eu realizei acho que em 2005, foi o Olga, do Jaime Monjardim, conhecido. E durante minha carreira eu trabalhei com diversas formas de vídeo, de produções audiovisuais. E outra que se destacou bastante foi o Museu da Língua Portuguesa, que eu sou um dos responsáveis pela criação artística do museu, Um projeto que eu passei há alguns anos. Com o passar do tempo, fui trabalhando também com educação, produção de audiovisual para educação. Depois eu também tenho um outro recente, um documentário que eu fiz parte, que é o da história do Dominguinhos, que também deu bastante repercussão. E desde janeiro do ano passado, eu mudei para São João. E eu mudei para uma proposta muito interessante, que eu fiz a curadoria da Semana Fernando Furlaneto, que a gente teve agora em junho, que a gente trouxe os grafites, a gente trouxe uma série de intervenções. Então eu achei que tinha uma proposta muito interessante para voltar para São João, tinha um terreno fértil aí para a gente poder desenvolver. E simultaneamente ao projeto da Semana Fernando Furlaneto, eu comecei, através de um convite da MIT, a desenvolver esse filme documentário há 1 ano e 8 meses atrás. Você é são-joanense? Eu sou de São Paulo. Paulistano? Paulistano, mas eu mudei para São João quando tinha 9 anos e passei toda a adolescência aqui.
Só voltei para São Paulo para estudar a faculdade, né? Eu fiz Mackenzie, mas minha família toda daqui e eu sou são-joanense de coração. Assim. O Eduardo é filho da Neuza Menezes, né? Exatamente. Grande figura, grande colaboradora, grande partícipe, grande pessoa que atua, né? No teatro, junto à mídia, etc. Exatamente. Então são ligados mesmo à cultura, né? Essa sua empresa, essa sua produtora de vídeo, você falou que fez várias coisas e tal, né? Está instalada agora em São João. Mudou-se mesmo de malha, com mudança e tudo. Escolheu um imóvel em São João e veio para cá? Exatamente. Eu nunca tive uma produtora uma época em São Paulo, mas eu sempre prestei serviço, né? Quando eu cheguei em São João, eu senti a necessidade de realmente abrir uma produtora aqui. Ano passado, a gente resolveu abrir um selo novo, né, chamado Pixel Love, que é uma produtora voltada para essa produção audiovisual, mas assim, refinado, sabe? A gente quer trazer um produto não de varejo, do mercado, assim, mas produtos culturais. Então a gente participou do Festimagem, né, ali na Prata, produzindo vídeo. A gente está fazendo outros projetos também ligados à cultura, mas principalmente a gente está fazendo vídeos que tem um conteúdo assim, que leva o telespectador a reflexão, emoção. Então é uma produtora com uma proposta diferenciada aqui em São João. Diferente, né? Como você falou que participou da curadoria da Semana Fernando Furlanetto, né? Que apresentou muita coisa diferente, muita coisa interessante. Como é que foi essa ideia? De onde surgiu isso aí tudo? Essa ideia surgiu através de um convite do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal, que eles estavam procurando. Como eu já tinha participado como artista da 9ª Semana Fernando Furlanetto, que aconteceu em 2008, eu já tinha um certo histórico assim, né, em relação à participação do Fernando Furlanetto. E a gente ficou quase 6 anos sem ter uma exposição de arte em São João, sabe? A gente teve esse vácuo. E quando a gente recebeu essa proposta, a gente tinha uma verba relativamente boa, que veio através de uma emenda parlamentar, e quando a gente foi elaborar o projeto curatorial da semana, uma das principais coisas que a gente queria deixar para a cidade não era simplesmente um evento que tinha começo, meio e fim e sumisse, como na verdade tem sua característica, né? Por exemplo, de uma exposição, você vai lá 1, 2 semanas, traz os quadros, mas a gente queria deixar um legado para São João. Então a gente queria aproveitar esse dinheiro que a gente recebeu para poder o máximo possível espalhar pela cidade obras. Então a gente teve o cuidado de levar obras para bairros como Santo Antônio, Jardim Nova República, a gente deixou isso nos bairros carentes. Né? E espalhar pela cidade. A gente trouxe os maiores grafiteiros do país para deixar espalhado em diversos pontos da cidade. A gente fez uma estátua ali na Praça Governador Armando Salles, né, com a artista Ângela Bonfante, e levamos intervenções a 1º de maio, ali no Rio Jaguari. E foi assim uma festa, a gente sentiu que a gente conseguiu realmente mexer com a cidade. Por exemplo, a gente enfaixou a estátua do Joaquim José com papel. Eu lembro nessa época de junho, eu lembro a gente ter mexido com o eixo da cidade. Assim, então foi muito legal. E muito grafite, né? Muito grafite. Grafitada, porque existe uma diferença muito grande, e é bom que se frise. Evidentemente que o nosso telespectador ele é uma pessoa inteirada, uma pessoa focada em diversos assuntos, né? A diferença entre pichação e grafite é um negócio, né? E os grafites realmente ficaram muito bonitos, né? Ficaram bacanas mesmo, né? Inclusive tem alguns veículos rodando ainda, né? Exatamente. A gente grafitou, inclusive, a primeira coisa, o primeiro ato da semana foi a gente grafitar a Kombi do departamento, né, que a gente fez ali na Praça Governador Armando Salles. Foi o primeiro ato da semana e causou um alvoroço assim, em frente ao Banco do Brasil. Para impactar, né? Impactar, foi uma coisa muito legal, inesquecível. Bacana. Voltando para o assunto aí do Teatro Municipal, trabalhou em outros, organizando outros eventos assim, relativo a teatro, a museu, você fala, né? Eu acho que tem um trabalho que marcou muito, foi a relação, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da produção do audiovisual, que existe um conceito muito interessante, que é um conceito relativamente novo, que a gente chama
a experiência. Então a gente quer levar as pessoas que vão a um local a ter uma experiência com aquela obra de arte, uma experiência com o conteúdo. E surgiu essa oportunidade em 2004, se eu não me engano, da gente fazer esse Museu da Língua Portuguesa. Então eu comecei junto com o curador, o diretor artístico, Marcelo Dantas, um super renomado, assim, aprendi muito com ele, a gente desenvolver como seriam essas experiências dentro do museu. E foi uma coisa muito interessante que o museu ele fez muito sucesso, ele virou uma das referências hoje em termos de museu interativo. E para a gente foi um aprendizado muito grande, porque não existia isso no país. O museu tinha aquele estilo antigo, né, de museu. E dá para levar essa experiência para outros, né? E aconteceu de fato na minha vida. Depois do Museu da Língua Portuguesa, muitas empresas começaram a me chamar para desenvolver experiências, sabe? Tanto para outros museus, né, para exposições no Rio de Janeiro, quanto eu desenvolvi bastante experiências numa empresa em Florianópolis que era voltada a desenvolver experiências educacionais para as pessoas que estavam trabalhando em plataformas marítimas para a Petrobras. Então as pessoas ficavam isoladas naquelas plataformas, então a gente desenvolvia experiências que, em vez da pessoa assistir aquela palestra tradicional em PowerPoint, a gente desenvolvia um conteúdo em mesas interativas, que as pessoas faziam um curso como fosse um jogo. Então, assim, foi uma coisa totalmente nova, até hoje é inédita, até hoje é pioneira, assim, mas de muita riqueza, para mim e para as pessoas que participaram desse projeto. Bacana. Você está acompanhando o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, com mais ideias até do que imóveis, com a participação toda especial do artista, do produtor, do cineasta Eduardo Menezes, que vai falar daqui para frente acerca de um longa-metragem desenvolvido em função aí dos 100 anos do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Vamos tomar um cafezinho, rápido intervalo de apoio cultural e voltamos na sequência. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, hoje compartilhando e explorando aí as grandes ideias do cineasta, do produtor Eduardo Menezes, que trabalhou em várias produções aí e dedicou-se ultimamente a um longa-metragem, o primeiro de São João? Primeiro longa-metragem de São João da Boa Vista, alusivo aos 100 anos do Teatro Municipal. O Eduardo, eu não perguntei da sua formação acadêmica, eu pergunto sempre para os meus convidados, fale-me sobre a sua formação acadêmica, por gentileza. Eu me formei em Publicidade e Propaganda na Universidade Mackenzie e também fiz, vamos dizer assim, uma pós-produção na Escola de Criação da ESPM, em São Paulo. Eu vou explorar um pouquinho o Eduardo aqui no seguinte. Recentemente, nós vimos uma matéria aí na TV regional a respeito daquele personagem da internet, o Slenderman. É isso? Slenderman, né? E que causou um certo furor na cidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só para ilustrar essa nossa conversa. O que é essa história? Eu acho muito... Quem foi o autor, quem fez o grafite? Eu acho muito curioso essa história, porque você vê que a mensagem, ela tem um poder muito grande, né? Que na verdade é um rascunho. O cara pegou um spray e desenhou na parede. E a gente vê o poder que isso tem. A história por trás disso, quem produziu isso foi o Johnny, um rapaz aqui em São João que trabalha aí com os telões eletrônicos na cidade. E segundo ele, ele queria fazer uma homenagem aí a um processo aí, que é o do Halloween, né? Que vai ser agora dia 31, coincide aí com o lançamento do filme. E a ideia que tem a lenda, que você vê 8 bonecos desse, você ia ser sequestrado. Então as crianças começaram a entrar em pânico, né? Olhando isso para a cidade, não sei o quê. E na verdade surgiu do mundo virtual. Surgiu na internet, faz parte de um jogo, tal, é um ser que vive nas florestas, tal.
Agora, a questão que causou tanto que eu fiquei sabendo que ele foi preso aí recentemente. A polícia pegou ele, tiraram os sprays. E aí algumas pessoas perguntaram, mas na Furlaneto pode, por que ele não pode, não sei o que, não sei o que. Mas a sensação a mensagem é muito importante, realmente, né? E aí, eu não sei, cada um tem seu ponto de vista em relação a isso. Ele pegou muros já bem velhos, não sei o que, ele trouxe aquela coisa meio de medo, trouxe a mensagem. Eu acho válido, é uma forma de arte. E causou assim, sabe? Eu achei muito interessante a proposta dele e ele estava falando que ele foi até inspirado essa história do grafite, né? Que a gente trouxe São João, tá? Falando, nossa, então... Na verdade, ele deu uma sequência ao trabalho que vocês começaram na semana Fernando Furlaneto, né? E aproveitando para mexer com o imaginário, né? Notadamente das crianças, né? E mexe como mexiam conosco, o pessoal mais antigo, né? Lá em tempos atrás, nos primórdios, né? Do Saci Pererê, isso. Do Curupira, enfim, né? Mais ou menos isso. São as lendas urbanas modernas. Lendas urbanas modernas, eu acho que é tudo bem. Mas daí ia ser preso, hein? Ô, louco, meu. Bom, você está acompanhando o nosso Imóveis Grandes Ideias, compartilhando hoje as grandes ideias do cineasta, produtor Eduardo Menezes. Bom, como é que surgiu, Eduardo, a ideia de... Você já falou relativamente no começo do nosso programa, mas como é que surgiu a ideia de montar esse documentário, esse longa, que foi lançado agora no dia 31? Olha, para ser sincero, o longa, ele iniciou de uma maneira, assim, bem despretensiosa, na verdade. Ele não era para ser um longa-metragem. Veio através de um convite da MIT, acho que em junho do ano passado, maio, acho que do ano passado, para a gente produzir um vídeo simplesmente para o centenário, que seria dia 31 de outubro de 2014, né? Do ano passado, né? E aí, falei, vamos fazer, sabe? A gente sem grandes pretensões, só que teve uma coisa que aconteceu muito interessante nesse processo, que a minha mãe, a Neuza Menezes, ela escreveu o livro sobre o centenário do teatro. Então, ela passou meses, mais anos, assim, 1 ano e meio, quase 2 anos, pesquisando toda a história do teatro. Então, ela foi a fundo em documentos, ela fez uma verdadeira varredura na cidade, atrás de fotos, atrás de pessoas antigas, falando de fato. Na hora que ela terminou esse livro, eu falei, nossa, tá aí, o roteiro tá aí, o embasamento todo tá aí. Então, através dela, ela começou a indicar para mim quem seriam os entrevistados, quem seriam as pessoas que eu deveria chamar para contar a história. A gente fez uma lista, mais ou menos de 50 pessoas, que seriam pessoas chaves na cidade. Quer dizer que esse livro está no contexto do longa. Já foi apresentado ao público? Ele foi lançado ano passado, ele foi lançado no centenário. No centenário, desculpa. Ele foi lançado no centenário, chama 100 anos do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. E através do conteúdo desse livro, das histórias desse livro, nos baseou para a gente fazer as entrevistas, fazer a nossa própria pesquisa. E aí a gente começou a entrevistar, chamar um, chamar dois, e principalmente se concentrar as entrevistas em julho do ano passado, lá no teatro, chamei as pessoas para dar entrevista no teatro. Então as principais pessoas que tiveram um papel fundamental, não só na cultura, antes dos anos 80, que o teatro quase virou estacionamento, quase virou supermercado, quase, chegou um ponto que ele realmente foi posto à venda. Em 83, o teatro chegou a ser posto à venda para virar o que quisesse. Então, existe uma memória antes desse período, que são as pessoas que frequentavam lá quando ainda era o cine-teatro, né? Algumas pessoas iam, mais antigas, que chegaram a ver peças antes de virar cinema, antes dos anos 30. Antes de virar cinema, né? Então, a gente conseguiu contactar tanto essas pessoas mais antigas, que têm essas memórias ainda do teatro, como essas pessoas têm essa memória do cine-teatro. Muitas pessoas assistiram os primeiros filmes aqui em São João da Vida, ali naquele cinema. Mas a gente percebeu que a memória antes dos anos 80 já está desaparecendo, já está sumindo da mente. E tinha um bar também, né? E tinha o famoso bar-teatro.
que nos anos 50 foi a coqueluche de São João. Todo mundo queria ir no bar teatro. A sociedade, os jovens são-joanenses se encontravam ali no hall do teatro. Ali, antes da sessão de cinema, tinha matinê, tinha a sessão dos adultos, que era mais tarde. Todo mundo se reunia ali na frente para comer um lanche, para paquerar, tomar um sorvete. Então, nos anos 50 foi um furor aquilo. Aquilo era bacana. E com o passar do tempo, nos anos 60, a gente vai ver no filme que ele já começou a entrar no processo de decadência. Já em 1960 o teatro já estava, porque o teatro, desde que ele foi adquirido pelo Dr. Oliveira Neto, em 1930, até 1970, mais ou menos, o teatro não recebeu nenhuma melhoria, não recebeu nenhuma reforma. Então ele foi gradativamente escurecendo, perdendo ali a pintura, as coisas foram se deteriorando. Nos anos 60 ele está em decadência. Nos anos 70, o bar foi vendido e o teatro começou gradativamente o cinema abriu o Cine Ouro Branco, né? Outro Cine Avenida na cidade, e o teatro, que era o principal cinema até então, começou a perder importância. Outra coisa também que ajudou essa decadência foi o advento da televisão, a popularização da televisão. Que as pessoas pararam de ir no cinema, gradativo, e aquele cinema virou o cinema que passava filme de classe baixa, né? Porno chanchadas, filmes assim bem... Filmes que não eram apresentados na TV, seria uma exatamente, filmes de Kung Fu, aqueles filminhos... Financeira. E as pessoas diziam que o teatro estava infestado de insetos, chegava lá, tinha pulgas, era picado, sabe? Era um negócio que sai coçando. Então o teatro começou a virar uma coisa meio maldita. Ali aquele prédio foi escurecendo, né? Com o passar do tempo, foi aquele prédio, aquela presença, né? Um monte de árvore em volta, você passava assim. E na frente, o bar começou cada vez a ficar mais popular, vamos dizer assim, né? Aquele famoso bar de pinguço, sabe? As pessoas iam lá e as pessoas tinham até certo receio de passar na frente do teatro. E se você parar para pensar, nos anos 70 e nos anos 80, São João teve um certo período de decadência ali no centro, onde vários imóveis começaram a entrar em ruínas mesmo, muitos foram derrubados na época. Então, São João viveu um período assim, meio dizer, dark assim, nessa fase. Nesse sentido, né? E até nos anos 80, que aconteceu uma coisa muito interessante, que aí a gente conseguiu realmente captar no filme, que foi uma junção, sabe, da vontade da população, na hora que esse teatro foi colocado à venda e começou a sair nos jornais que esse teatro ia ser vendido. A classe artística toda são-joanense na época se uniu e foi a primeira vez realmente que a população se juntou para não deixar o imóvel ser derrubado. Então foi uma coisa muito bonita, que foi uma junção da força do poder público, né? Começou realmente a prefeitura, na época o prefeito era o Sidney Beraldo, que ele conseguiu comprar esse teatro. A prefeitura trocou em torno de terreno e tal, e eles conseguiram comprar esse teatro. Mas o mais bonito nessa fase foi justamente uma junção de toda a classe artística, o pessoal fazendo passeata e ficava em torno da catedral. A própria população que eventualmente teria relegado a segundo plano esse imóvel, né, acabou se mobilizando, se juntando para conservá-lo e trazê-lo da forma como é hoje. Você imagina, esse teatro hoje é o nosso principal patrimônio cultural. Ali é talvez o centro focal da nossa cultura, onde converge, né, todos os grandes espetáculos, está ali. A gente chegou a ter um ponto que a gente quase perdeu. Quase ele foi derrubado, quase ele virou uma outra coisa. Assim como aconteceu com o Centro Recreativo. Exatamente. Ele não é mais... O Centro Recreativo hoje virou igreja e tal. E era o mesmo destino do teatro. O teatro estaria... Ao teatro estaria reservado esse mesmo fim. E aí, a partir desse momento que teve a compra do teatro em 84, teve o tombamento do imóvel, Franco Montoro veio aqui, viu o prédio, né? Eles falaram, nossa, não vai ser derrubado. E conseguiram realmente manter esse prédio, fazer um projeto. Foi uma saga de 20 anos
da restauração do teatro. Quem é de São João acompanhou esse processo todo. E essa saga toda é mostrada nesse longa. Como é mostrado. Vamos fazer mais um rápido intervalo? Claro. Sim. Vamos tomar um cafezinho aqui. O nosso café é o café Bonogrão, que nós tomamos em todo o intervalo do nosso programa e dos nossos programas. Se você está aí em sua casa e tem alguma crítica, alguma ideia, alguma sugestão, escreva para esse e-mail que aparece aí em sua tela, é o grandesideias@tvserraazul.com, é o nosso canal de comunicação. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, hoje falando basicamente em ideias, né? Rememorando o que foi o glamour do Teatro Municipal, né? A decadência pelo qual o teatro passou, a remodelação, né? A revitalização desse mesmo espaço, culminando aí com um longa, com um documentário que comemora os 100 anos nos 101 anos desta importante casa de espetáculos de São João da Boa Vista, eu diria uma das mais importantes de toda a nossa grande região, né? Responsável por esse trabalho é o Eduardo Menezes, que está conosco hoje compartilhando essas ideias. Paramos onde, Eduardo? No bloco anterior? Nós estávamos falando desse ponto, né? Que é realmente essa jornada que começou a partir aí de 84, 85, de conseguir recursos realmente para restaurar esse grande monumento. Eu estava conversando outro dia com a Ana Laura Zenum, que foi a arquiteta responsável pela restauração do teatro. E ela me contou uma coisa muito interessante, que ela falou que o dinheiro gasto na restauração do teatro foi tanto, porque a gente pegou um prédio enorme, antigo, construído em 1914, 1913 para 1914, com todos os problemas que tinham estruturais do prédio, daria para ser construído 4 teatros modernos, com o que foi gasto no teatro. Mas a gente teve que investir todos para manter esse patrimônio, porque hoje a gente percebe que a importância do teatro é fundamental para a cultura são-joanense. E, inclusive, a atriz, né, Marli Marques, ela fala uma frase muito interessante, que ela fala que a sombra do teatro assim, se projeta em toda a região. Não é só em São João. A importância do teatro é mais do que simplesmente aqui na cidade. O ex-prefeito Laerte fala uma coisa muito interessante, que ele fala: esse é um dos 4 maiores teatros do Brasil. Existem 6 teatros como esse no Brasil, e no estado de São Paulo 4, e um desses está aqui em São João. Eu conheço um teatro bastante interessante, você deve conhecer também, é claro, em Araras, conhecido como Teatro da Sogra, né? Que foi feito a pedido da sogra do então governador Orestes Quercia. É um teatro moderno, mas que é projetado pelo Niemeyer, e a própria estrutura do teatro, devo ter uma foto, alguma coisa, vou tentar mostrar para você em casa. A própria estrutura do teatro não permite que haja árvore, alguma coisa. Então, é uma coisa moderna, né? Mas, no meu modesto entendimento, absolutamente fria, né? Que deixa muito a desejar junto ao nosso teatro municipal. O teatro é uma coisa muito interessante, que é a atmosfera do teatro. Você entra no teatro, é uma energia única, né? Por causa ele é um teatro que a base da planta dele, ele foi construído a partir do Teatro Scala de Milão. Então, existe uma coisa muito interessante no teatro, que se fala muito, que é a relação à acústica do teatro. E aí a gente foi descobrir por que a acústica do teatro é tão boa. E aí a gente foi ver, porque tem aquele formato de ferradura, né, o teatro formado, e a relação da boca de cena, da altura da boca de cena, da largura, com vamos dizer assim, a ferradura, né, o perímetro da ferradura, dá uma acústica que foi desenvolvida no Teatro Scala, e ele foi replicado em uma série de teatros pelo mundo. E São João recebeu nessa época, né, que estava vivendo a época do Art Nouveau, né, ainda começo do século passado. E São João recebeu essa herança, assim, vamos dizer assim, bendita, né, desses construtores europeus que estavam chegando no Brasil na imigração. Que nada foi por acaso, né? Nada foi projetado. Mas a coisa mais impressionante do Teatro Municipal, esse é um dado assim, que todo mundo se pergunta,
você percebia que a cidade era tão rica nessa época, a coisa do café, as plantações de café davam tanto dinheiro para os fazendeiros, que o projeto se iniciou em 1913. Um ano depois já estava pronto o teatro, daquele tamanho, numa cidade de 10 mil habitantes. Então muitas pessoas, a gente várias vezes perguntou, como os caras conseguiram construir um teatro desse tamanho em um ano? Isso naquela época. Naquela época a gente vê que é uma coisa completamente fora do normal. E nessa linha do tempo, né, nessa retomada, quando o teatro começou a ser restaurado, teve uma outra coisa muito importante que também foi proposto pela prefeitura, que foi a Fundação Oliveira Neto. Um grupo de pessoas em São João trabalharam... Apenas prefeito, desculpa, Eduardo, apenas prefeito de cronometrar e ilustrar o comércio. A Fundação Oliveira Neto, ela é da época do... a MIT, que hoje... Exatamente, anterior à MIT. A Fundação Oliveira Neto foi uma entidade que precisou ser criada na época era o prefeito Laerte ainda, para angariar fundos, né? O teatro fizeram o primeiro projeto baseado na Lei Rouanet. Então, eles receberam doações dos mais diversos empresários de São João. A gente tem que dar o crédito aos empresários são-joanenses que colocaram dinheiro ali no teatro, o poder público colocou, a prefeitura colocou. Uma série de campanhas foram feitas, mas mais bonito nesse processo todo, que eles ficaram anos trabalhando nisso e nunca cobraram um tostão. Foi um trabalho voluntário das pessoas, realmente pelo amor àquele patrimônio, àquele imóvel, né? E com o passar do tempo... eles terminaram o teatro, aí começaram pequenas apresentações, teve algumas semanas Fernando Furlaneto que aconteceram no teatro, aí ele foi indo inaugurar o foyer, a primeira parte ali da frente, né, isso em 92, e somente em 2002, imagina, 20 anos depois desse processo todo, que foi realmente inaugurado o teatro. Uma semana Guilmar Novaes ficou na história, né? O Toquinho se apresentou, puseram até arquibancada, e todo mundo queria ir no teatro, não para realmente ver o que estava acontecendo, o espetáculo em si, mas porque o teatro estava sendo assim reinaugurado. Então foi um grande evento na cidade, onde muitas pessoas foram lá, assim, ver aquela novidade que estava acontecendo em São João. E a partir do momento que abriu o teatro, as pessoas falando, mas e agora? Como é que a gente vai administrar esse teatro? Quem que vai administrar? A prefeitura vai administrar? E aí foi criada a MIT, né? A MIT ela é um derivado da Fundação Oliveira Neto, que nesse momento já não fazia mais sentido, ela foi extinta. E aí começou esse processo. A MIT, né, em italiano significa amici, né, amigo, é um trocadilho, né, tal, de amigos do teatro, que até hoje funciona, né, é o órgão que gerencia o teatro, e está aí há muitos anos fazendo um processo de conservação, né, de manter uma agenda, de ver o que o teatro precisa, de como é que o teatro se relaciona com os poderes públicos, né? Então também continua sendo um trabalho voluntário, né? Hoje a presidente é Fafá Noronha, junto com a Vânia Noronha, também fazendo um trabalho belíssimo já há muitos anos à frente aí da MIT, e o teatro se mantém, tá aí firme. Eu conheço uma das voluntárias do teatro, que é minha esposa. Ela também presta serviço, né? E na divulgação dos eventos do nosso teatro municipal. Você é um amigo do teatro? Eu sou um amigo do teatro. Hoje em dia eu tenho uma relação, eu considero uma relação quase visceral com esse teatro. Eu sou totalmente apaixonado pelo teatro, eu olho para ele e fico assim imaginando, né? Porque a gente ouviu tantas histórias, fomos tanto a fundo na história que aquele teatro me remete a um outro tempo, né? E passou muito da história são-joanense, passou dentro daquele teatro. Então muitas pessoas... E, por exemplo, tem uma coisa muito importante que aconteceu no teatro. São João, ela é conhecida como uma cidade das artes, né? A cidade da cultura. Ela é uma cidade diferenciada em termos desse tipo de manifestação artística. E a gente percebe que muita coisa aconteceu dentro do teatro, por causa do teatro. Nos anos 30, existia ali dentro onde é a sala de múltiplo uso, a Sociedade de Cultura Artística. Aconteceu, poucas pessoas sabem disso, São João. Isso também a gente traz no documentário, a gente resgata essa história, que eram, vamos dizer assim, a nata
da sociedade são-joanense que gostava de artes, reunia quase todos os dias nesse salão. Na época não tinha televisão, o cinema também estava começando, então as pessoas iam lá declamar poesias, falar de política. Seria como uma academia de letras, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, é dito até no documentário como fosse o núcleo formador da Academia de Letras. E aquilo funcionou, traziam nomes famosíssimos, eles traziam pessoas de fora, davam realmente sessões literárias, eram verdadeiras sessões literárias, como assim, nomes como Monteiro Lobato, o próprio Heitor Villa-Lobos veio aqui. Sabe? É um negócio que já ninguém lembra, ninguém sabe mais, mas teve um grupo de pessoas, né? O padre Nicolau Miranda, um dos responsáveis, o próprio Dr. Oliveira Neto, Gilberto Nóbrega, o pessoal muito empenhado na cultura. Então, São João traz no seu DNA uma história riquíssima de cultura. Imagina, para ter um teatro desse, precisa realmente ter um pessoal muito afim. Então, os filhos de fazendeiros, famosos, histórias dos filhos de fazendeiros que iam para a Europa, voltavam com essas ideias mais refinadas. E é um negócio único, você não vê em outro lugar. Tipo, aconteceu aqui. É São João, né? Aconteceu em São João, não aconteceu em muitas outras cidades pelo Brasil. E então o que faz São João ter uma coisa especial nessa coisa da cultura. São João efetivamente é um polo cultural, nós temos aí diversas semanas, que é Furlan Neto, Guilmar Novaes, a Festival Assad. Festival Assad, enfim, quer dizer, é uma coisa que fomenta a cultura, que faz borbulhar a cultura. Isso mexe com uma série de segmentos da sociedade, né? Econômico, tem o turismo cultural, não é? Que acaba resultando numa série de atividades que são benéficas à cidade. Né? Isso exatamente. Devido a esse grande imóvel, a esta grande ideia que é o nosso Teatro Municipal. Fazer mais um rápido intervalo, depois nós voltamos para falar efetivamente sobre o lançamento, agora recentemente, do documentário sobre os 100 anos do Teatro Municipal. Uma produção do Eduardo Menezes. Vamos falar de equipe, né? Vamos mostrar todo mundo aí nesse nosso último bloco do Imóveis Grandes Ideias, que volta já já. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, hoje compartilhando as grandes ideias do produtor Eduardo Menezes, responsável pelo longa-metragem documentário acerca dos 100 anos do nosso Teatro Municipal. Apenas para efeito de ilustração, essas imagens que você viu aí ao longo desse nosso programa de hoje, vai continuar vendo, são creditadas ao Eduardo e fazem parte desse filme, desse documentário que foi lançado agora recentemente. Eduardo, vamos falar sobre, para fecharmos, porque veja bem, você em função até do próprio trabalho nesse documentário, tornou-se um estudioso junto ao teatro, até em função do livro que a sua mãe fez. Tal. Então você é uma pessoa que é profundamente conhecedora do Teatro Municipal em função desse seu estudo e desse seu trabalho, né? Vamos falar então, agora falamos sobre a ideia, de onde surgiu a ideia, vamos falar sobre a produção propriamente dito, o que envolveu, quantas pessoas foram envolvidas, que trabalho você fez, enfim, vamos falar alguma coisa técnica só para mostrar para os nossos amigos telespectadores. Bom, o teatro é uma produção nossa, né, da Pixel Love, a coprodução é a Unify, né, ajudou muito a gente no processo aí, obviamente com o apoio da MIT, diversas empresas que nos apoiaram. Esse documentário, a gente conseguiu entrevistar quase 40 pessoas, quer dizer, a gente filmou isso tudo em Full HD, né, usando os melhores equipamentos, uma captação de som primorosa, a mixagem de som foi feita fora de São João, no estúdio profissional, finalização. O documentário está lindo em termos de fotografia e eu devo acreditar a fotografia do documentário ao Marcelo Gonçalves. Marcelo, hoje, que é o Relações Públicas da Unify, trabalha ali no Labcom da Unify. Ele tem um trabalho fantástico, há muitos anos ele trabalhava na Record, produzindo programas, e ele está em São João também não faz tantos anos, e eu convidei ele para fazer a fotografia e ele arrasou, assim, vocês vão ver assim, o teatro ser visto por mais diversos ângulos inusitados, assim.
Outra pessoa, além da minha mãe, né, a Neuza Menezes, que fez a parte do roteiro e deu vamos dizer, as dicas, né, clareou o caminho para a gente fazer esse documentário. Temos a produtora também, a Adriana Torati, que foi uma pessoa assim, sensacional, trabalhou com a gente nesse documentário, se dedicando aí de corpo e alma para que isso acontecesse. E esse documentário, ele, como te disse, ele não tinha pretensão de virar um longa. Mas, com o decorrer do passado das entrevistas, a gente percebeu que o material que a gente tinha era tão rico que a gente não poderia deixar... Fazer um videozinho. Um videozinho, não. Então, eu resolvi realmente... Eu fiz a edição do documentário e eu passei praticamente 1 ano trabalhando nessa edição, minuciosa, assistindo horas e horas e horas, centenas de horas de material que a gente gravou. E depois a gente, durante o processo da edição, a gente foi gravando as cenas. Em cima dos depoimentos, a gente foi gravando as cenas do teatro. Então a gente gravou a sala de múltiplo uso, a gente gravou lá dentro, a gente gravou lá o piano lá embaixo, grava a MIT, grava isso, grava aquilo, para tentar costurar essa história. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu no processo de produção foi o resgate das fotos antigas. Que minha mãe, ela tinha chegado até um ponto na história do livro. Só que faltava muita coisa para ilustrar aquilo que a gente estava falando. Então a gente correu atrás e conseguimos fotos inéditas, várias fotos do teatro numa situação deplorável. A gente conseguiu muita foto com o pessoal da prefeitura, muitas fotos sumiram, dizem que tinham fotos maravilhosas que desapareceram num processo, mas mesmo assim a gente conseguiu resgatar muito da história que já estava perdida. O documentário ele tem 1h40 de duração, né? A gente está lançando ele num DVD. Né, as pessoas, inclusive, que quiserem adquirir uma cópia do teatro, podem escrever para... Eu posso deixar um e-mail aqui? adrianatorati@gmail.com adrianatorati@gmail.com. Esse e-mail nós vamos colocar na sua tela, que é para que você possa anotar. Isso, e aí entre em contato com ela, a gente dá, quem quiser uma cópia, um DVD, a gente está querendo distribuir inclusive para as escolas, né, porque a gente acha que esse filme tem um papel muito importante, não só no resgate histórico, mas um papel educacional, sabe? Para as pessoas, a gente sente que após esse documentário, agora que foi lançado, a gente sente que as pessoas vão olhar o teatro de uma outra maneira, porque as pessoas normalmente olham o conteúdo que passa no teatro. O teatro já está restaurado, já está, né, tá aí o teatro, mas as pessoas já não estão olhando mais para o prédio. Eles já só olham para o conteúdo, que vai passar no teatro. Então a gente quer trazer o olhar para as pessoas para o prédio, para que todos os são-joaninenses se unam na conservação, né? O teatro naturalmente passa um processo, né, de decadência, de auge, não sei o quê, e naturalmente vai acontecer essa decadência. Então, para as pessoas não deixar o teatro relegado ao segundo plano, assim, a gente realmente trazer a história dele. E a própria ação do tempo acaba deteriorando. É natural, né? Se nós aqui da TV Serra Azul, cumprindo o nosso mistério, a nossa função cultural, né, gostaríamos de sermos veículos, se permitido nos fosse, de divulgação desse seu longa, né, com os devidos créditos, evidentemente, né, se nos permitido for, a gente fica desde já à disposição também, né, para que toda a população que assina, né, a nossa TV, através da BVCI, Canal 22, e todas as pessoas em qualquer lugar desse planeta, né, que poderiam acessar a nossa programação pelo tvserraazul.com. Vamos conversar sobre isso. Vamos, com certeza. Tem o maior interesse. Quanto mais pessoas virem esse filme, melhor, justamente para trazer esse resgate, né? São João merece esse resgate do teatro. É muito interessante se falar, você falou ainda, me permita tentar dar mais uma esmiuçada nesse aspecto, né? Não voltar apenas para os eventos que acontecem dentro do teatro, não é? E sim também para o teatro como um imóvel, que essa é a nossa função aqui, né? Falar dos imóveis e das grandes ideias, porque efetivamente o Teatro Municipal é o imóvel da cidade. Concorda? Está na área mais valorizada da cidade, é um terreno que fica atrás da catedral. Assim, e é uma coisa muito impressionante. Todas as pessoas que visitam o São João ficam muito impressionadas, impactadas, né? Arquitetonicamente falando, enfim,
belo prédio, né? E tem história toda, né? Dizem que quem planejou a história nos conta e foi um italiano chamado J. Pucci, que inclusive o historiador Antônio Carlos Loretti, ele conta no documentário, fala assim, a grande coisa que ele fez no teatro foi essa fachada maravilhosa, né, neoclássica, toda cheia de... Então, assim, a gente vai esmiuçar, a gente levou nossa câmera, a gente levou lentes, assim, para esmiuçar realmente aquela fachada, contar para as pessoas o que significam aquelas figuras que estão em cima das portas do teatro, quem são aquelas pessoas, são os 4 grandes da ópera, né? Então a gente vai falar de cada um deles e ver todos os detalhes, porque realmente chama muita atenção. É uma coisa totalmente fora do comum, do padrão arquitetônico, em qualquer cidade, não só de São João. Então acho que tem uma importância realmente revelar detalhes, revelar coisas escondidas que tá na nossa cara, mas ninguém sabe, porque o tempo vai apagando essas memórias, né? Mas para ilustrar esse finalzinho de programa, tem alguma lenda que você teria levantado aí em função desse seu trabalho? Tem uma história muito interessante. Tem um funcionário, no teatro, que é o encarregado geral, que é o William. E a gente vai levantar uma história que eu ainda fiquei na dúvida se eu ia colocar no filme, mas resolvi colocar porque é muito interessante, que é a história que fala, pô, é um teatro centenário. E ele um dia estava lá e escutou um chamado. Ô William! E ele procurou no teatro inteiro quem tinha chamado, estava todo trancado o teatro por dentro e ele até hoje não sabe quem chamou ele. E aí ele começou a levantar a história, falou, aqui tem espírito. E aí começamos a fazer esse levantamento realmente, né, com outras pessoas. E a gente tem uma coisa, fala assim, esse teatro existe, existe vida aqui que a gente não vê. Esse teatro é um teatro muito antigo. Quem acredita nesse tipo de coisa, fala assim, putz, acontecem uns barulhos, acende umas luzes, então existe uma lenda. Os estragos. A arte em si acaba sendo vida, né? Exatamente. Então, e aí é um lugar que respira a arte, consequentemente, deve ter vida. A Badia Assad costuma brincar, que fala que no teatro fica circulando o pai dela, que é o seu Jorge, o famoso seu Jorge Assad, com a Guiomar Novaes, passeando ali, né? Sempre brinca disso. E a gente acredita que sim mesmo. Inclusive, a Guiomar Novaes é outra personagem que a gente traz também, sabe? A gente... São João tem essa personagem, Guiomar Novaes, também está sendo esquecido, os jovens praticamente não conhecem, mas foi a maior pianista brasileira de todos os tempos, sanjoanense. E ela está E ela está no vídeo, a gente conta um pouquinho da história dela, conta também, sabe, as apresentações, e a gente traz também outra coisa muito importante, é a questão da família Assad. O duo Assad é considerado o maior duo de violão do mundo, quer dizer, saímos aqui de São João com a maior pianista e o maior duo de violão do mundo, daqui da cidade. Certo que o duo Assad é de Mococa, mas cresceram aqui. Então a gente traz essas histórias todas porque estão entrelaçadas ao teatro. É o palco, é o grande palco, né? Então é muito interessante essas histórias culturais de São João e a gente acredita que a gente está formando uma nova geração, sabe? A gente acompanhou, vimos vários espetáculos, a produção local, a produção sanjoanense, então a gente também lança esse olhar para o futuro, sabe? Com perspectiva, falando, não, o teatro é essencial para a formação das novas gerações de artistas sanjoanenses. Resgatou a história do teatro, evidentemente com vistas também ao futuro. Exatamente. Para adquirir esse DVD, como é que é mesmo? Você manda um e-mail para a nossa produtora, Adriana Torati, então o e-mail dela é adrianatorati@gmail.com. Esse DVD, esse filme vai ser com a permissão do Eduardo, dos produtores, exibido aqui pela TV, né? E fora isso, onde mais ele poderá ser exibido, etc? A gente tá montando, né? A gente exibiu ele agora no Teatro Municipal, a gente montou uma tela onde era o antigo Cine Teatro. Muitas pessoas foram lá assistir, prestigiar. E a gente quer fazer um circuito nas escolas e a gente está tentando, eventualmente, sessões aqui e acolá. Existe uma página do Facebook, o nome do filme é Música e Drama. Quem quiser buscar no Facebook também, a gente está sempre colocando informações, onde vai ser exibido, a distribuição. Então, quem quiser mais informações, procura no Facebook
digita lá música e drama e vai achar a página ali com mais informações. Bacana. Esse foi então o filho da dona Neuza, o Eduardo Menezes, falando acerca de música e drama, falando acerca do longa-metragem 100 anos do Teatro Municipal, no nosso Imóveis, Grandes Ideias, que de forma inédita volta uma próxima oportunidade. Grande abraço, até a próxima, pessoal.